Oi, amores. Bom, comentando sobre essa questão da intervenção, pode, como eu disse, ser uma boa ideia se não for uma atuação cínica. O que eu quero dizer com isso? O problema é a criminalidade. Ela tem o seu foco de manifestação e tem o seu foco causador, né? Desde aquele que tem uma relativa profundidade a uma profundidade, né, maior, que seria a ignorância daquilo que nós somos. O que nós somos é integração, a vida inteira. Nessa vivência, eu jamais vou ferir o outro, que não é o outro, né? Então, eu vou ver o outro como mais uma onda de um mesmo oceano, né? Isso é amor. É amor. É daí que surge, né, dessa vivência, que surge o nosso gênio interior, né? Então, a ignorância básica daquilo que nós somos verdadeiramente, né, que na sua maior profundidade é a fonte inclusive que gera tudo, que gera as ondas todas, as manifestações todas. Essa fonte é pura consciência, pura liberdade. Por que pura liberdade? Porque pura consciência, a essência, né, aquilo que nós somos em essência, ela é liberdade absoluta, porque não há medo. Há medo quando você tem um corpo, então esse corpo pode ser afetado de alguma maneira. Mas quando você se identifica com aquilo que você é em profundidade, em essência, que é a fonte de criação do próprio corpo e daquilo que você chama de eu, né, a liberdade é absoluta. Então essa realização seria a realização de um avatar, né, ao alcance de todos. A gente precisa estar sempre se identificando com essa profundidade que é a luz, que é pura consciência. A partir dela nós observamos todo o resto, né, todas as outras partes do ser, que não somos nós, né? Então, se eu observo o corpo, se eu observo os padrões, as emoções, eu observo isso tudo, eu não posso ser aquilo que eu observo, entende? Mas tudo isso aí é criação, né? Nossa criação. Então, leiam O Poder do Agora, por favor, assim, antes que o projeto gado acabe por nos tirar, né, a verdade com discursos vestidos de verdade. Então, o observador é a prática de lucidez. Bom, então nós estamos falando das causas, né, da criminalidade. Então, se eu posso colocar a força para resolver o problema da criminalidade nas comunidades, mas se eu pretendo resolver o problema da criminalidade, eu preciso atuar nas causas. Então, por que eu não vou usar essa força para, por exemplo, colocar todas as contas daqueles que ocupam cargos públicos à mostra, né? Todas essas contas, né? Transparência total, né? Se há algum desvio, nós saberemos. Então, daqueles que se relacionam com aqueles que ocupam cargos públicos, né? Empresas, né, que estão ligadas ao Estado, e aquelas que estão ligadas àquelas, né? Porque a gente sabe que é uma rede. Entende? Porque senão fica uma coisa muito cínica. Então, talvez uma ideia interessante fosse, né? Eu sugeri aos intervencionistas nós cuidarmos, né? Primeiramente, o foco maior daqueles que ocupam cargos públicos, né? Essa transparência, já pegar agora assim de surpresa, porque não estão pegando todo mundo aí de surpresa, né? Nas comunidades. Em primeira mão, né? Fazer isso assim, mas a imprensa tem que estar vendo tudo, tem que estar noticiando tudo, tanto num campo quanto no outro, né? E utilizar, né? Dessa força também para atuar, né, entre aqueles que estão, né, nesse polo onde a criminalidade se manifesta de forma violenta, né? Não sou favorável ao mandado de coletivo, não. Não sou, não. Esse mandado jamais seria aprovado
entre aqueles que causam, né, que participam assim diretamente da causa, né, desses distúrbios todos. Então as mansões em Brasília vão ficar protegidas. Então seria uma medida muito cínica, ao meu ver. Eu entendo perfeitamente. Agora, se for para fazer, então faz lá também. Lá não vão querer fazer, entende? Senão fica uma coisa muito cínica mesmo, ao meu sentir. Né? Então eu aspiro que tudo fique bem. Então, assim, em primeiro plano, né, se fazer esse trabalho entre aqueles que ocupam cargos públicos, né, e aí vai se tratando estado por estado. Porque se não há intenção de que seja uma coisa definitiva, não precisa haver uma tomada geral do país. É ou não é? Por quê? Aliás, seria muito mais eficiente estado por estado. Claro, muito mais eficiente, né? Eu reúno todas as forças para atuarem num estado. Fica uma coisa muito mais concisa, muito mais, né, concentrada. Até porque o Brasil é um país imenso, país continental. E aí você não precisa de uma tomada geral. Isso é quando a gente realmente quer fazer um trabalho, né, de, digamos, moralizar a história, né, sem que a população perca, né, as suas liberdades. Ao meu sentir é isso aí, né? Que dê tudo certo. Mais uma vez eu agradeço pelas orações. As orações são fundamentais, né? É a nossa garantia, né, de que se possa atuar, né, sempre em verdade, em espontaneidade, né? Que em algum momento, se tiver que haver submissão, a transição vem, né? O Pai sabe exatamente a hora, nós vamos, né, juntos, né, realizar esse movimento de energia para que o instrumento possa ser sempre, né, um instrumento, de fato, da luz, para beneficiar a todos, beneficiar a humanidade, que é o que veio fazer, né? Então essa oração pela transição suave e protegida aos reinos superiores de amor verdadeiro é fundamental, né? E o clamor é aquela ação que também vai atuar em benefício do instrumento, de todos os instrumentos, né? Esse clamor em benefício da humanidade como um todo, né? Então, é um movimento consciente de energia, né? A real solução. Tudo que a gente está vendo aí surge a partir, né, da energia em que nós estamos. Então a gente precisa, acima de tudo, cuidar da nossa energia. Se a gente fizer isso, estiver em paz, né, paz, lucidez sem omissão, né, como aquele vídeo do Osho que eu posto semanalmente, né, como Eckhart Tolle fala no livro dele, olha, o silêncio não significa que você vá ser apático no mundo, né, uma planta, como eu digo, né? Existem todos esses estágios, né? A gente já passou por todos eles, estamos no estágio agora em que, quando se faz necessário, nós atuamos, obviamente, né? Jesus veio e atuou firmemente, né? Nossa, como ele se dirigiu aos hipócritas, aos vendilhões, né? Lindo, né? Sem medo, né? E, claro, passou pelo que passou, né? A história é a mesma, né? O libertador é perseguido onde se pretenda realizar dominação. Foi o que se deu com Jesus, com Osho, com Gandhi, com Sócrates, com tantos e tantos outros aí que eu venho citando sempre. Então, vamos cuidar da energia, né? Paz, lucidez, sem omissão. O Eckhart Tolle fala no livro dele, você recebeu, né, um prato, ali ele veio frio, você em paz, em lucidez, né? Não é o que tentam passar para vocês que isso seria reclamação, tá? Não é nada disso, isso é trabalho da sombra para proteger a sombra. Em lucidez, em paz, você vai se manifestar, por favor, veio frio, troque, né? Então imagina, né? Você está em paz, você, né? Não, isso é o fluir, né? Não tem nada a ver com isso, você não é uma planta, tá? Então, mais uma vez, sobre política, eu lembro a vocês, assistam Gandhi. E sobre a atuação, né, lúcida, nossa,
A Lista de Schindler, mostra claramente o que é uma consciência adormecida, né, que ao longo da história que ela vai passando, né, ela alcança uma sensibilidade, então deixa de atuar como uma máquina, alcança uma sensibilidade, né, muito especial, e aí se torna um instrumento de luz, um verdadeiro instrumento de luz. Então, é um filme magnífico, magnífico, que inclusive mostra pra gente a história do povo judeu, a qual eu tenho, assim, profundo respeito. Profundo respeito. Muita dor envolvida, né? E essa dor toda também, claro, ela gera um despertar, né? Então, profundo respeito, né? Assistam esses 2 filmes, é fundamental, fundamental. A gente não poderia, de maneira nenhuma, sabe, deixar de assistir, né, aquilo que é tão luminoso, com um potencial tão grande de despertar, de transformar, né, o nosso interior. Então, muita luz, muito amor, muita paz para todos nós. Gratidão profunda pelas orações, profunda. Beijo na alma.